depende do sangue. O orixá depende da nossa ritualização para conexão com ele. Guardem sempre essa informação. O orixá não depende de sangue, não depende de ebó, não depende de nada. Ele depende de uma sucessão ritualística definida há milênios para que aquela energia converja de forma harmônica para dentro de nós. Oxum é perigosa quando ela mostra o que a gente está sentindo se nós não olharmos para o que estamos sentindo e olharmos para quem nos causa o sentimento. É por isso que ela usa um espelho, para que a gente nunca se esqueça. Isso é seu. Não interessa para os outros o que você está sentindo. Não é da conta dos outros o que você está cobrando. Não é da conta dos outros o que você está vivendo. É seu. Se você tem raiva, a raiva é sua. Se você tem amor, o amor é seu. Se você tem inveja, a inveja é sua. Se você tem preguiça, a preguiça é sua. Se você tem expectativa, a expectativa é sua. Oxum coloca-nos no nosso devido lugar para que a gente se aperceba cheio de sentimentos e ela nos aceita exatamente como somos. Para que a gente também aceite cada pessoa como cada pessoa é. Oxum nos dá direito de viver, nos dá dever de existir vivendo com felicidade. Porque no fim das contas é só o que ela quer, né? Eu achei muito especial que ela escolhesse um barco apenas de criança, porque eu aprendi há muitos anos atrás com o abuelo Mário, que a tradição mexica ensina que enquanto nascerem crianças, o mundo perpetuará. Para mim foi muito visível entender que Oxum está nos dando um recado. A nossa vida perpetuará. Então que a gente aproveite, além de qualquer picuinha, além de qualquer coisa que a gente sinta, o axé absurdo que esse orixá carregou dentro de si durante tantos anos e esperou o momento certo. 22 anos Oxum levou para assumir o seu lugar. Essa mãe levou 22 anos para assumir o seu lugar. 20 anos para pedir um segundo patripé na sua obrigação. Né? Porque ela sabe como tem que ser feito e ela tem isso para nos ensinar. Então que a gente aprenda com essa mãe o tempo que ela precisou para se colocar no seu lugar, para ter as suas coisas e poder dar aquilo que o mundo merece em nome dela. Porque ela faz isso para todo mundo, é muito visível. Ela dá o que cada um precisa, o que cada um merece, dá a importância de cada um, não apenas a minha, né? Mas a Oxum de todo mundo. E eu gosto muito de poder fazer toda essa ritualização para Oxum no dia do meu aniversário, na época do meu aniversário, porque o meu corpo é dela e por um motivo muito importante que todo mundo sabe. Porque a Oxum é minha mãe aqui, assim como a minha mãe é minha mãe também. Para mim, a Oxum e a minha mãe representam uma única coisa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe por que eu dei certo na minha vida? Eu vou dizer. Porque eu sempre quis dar orgulho para minha mãe. E isso nunca foi de forma egoísta. Eu sempre quis que a minha mãe ficasse honrada da vida que eu construí. Porque eu vi a vida toda as amigas dela perderem os filhos para o mundo, para a droga. Eu vi a vida toda as mães que eram amigas dela, quando a gente era pequeno, se envergonharem dos filhos e eu quis que a minha mãe se orgulhasse de quem eu era. Porque eu nunca quis que a minha mãe chorasse uma lágrima quando fosse contar a minha história, a não ser que fosse de felicidade. E a minha história deu certo porque eu quis que a minha mãe se honrasse de quem eu sou. Que tudo aquilo que eu pudesse ter feito de errado na vida fosse esquecido perante as coisas boas que eu fizesse quando a minha mãe contasse a minha história. E eu fiz isso instintivamente desde adolescente. Para depois descobrir que no fim das contas eu só queria que a grande mãe do mundo se honrasse pela minha própria encarnação. Então, honrando a minha mãe, eu honrei a minha ancestralidade. Tenho uma vida abundante em tudo que eu preciso e algumas coisas até que às vezes eu acho que eu não mereço. E se vocês realmente querem saber o segredo daquilo que eu faço, é porque eu nunca quis que a minha mãe se envergonhasse de mim. Quando um troco errado era dado na minha mão, eu sabia que a minha mãe tinha me ensinado que eu tinha que devolver. Quando alguma coisa foi oferecida de má índole para mim, todas as vezes eu disse que não porque eu sabia que a minha mãe não ia gostar daquilo. E eu nunca fui obediente à minha mãe. Né, mãe? Eu era uma porra louca do caralho.
Mas eu não queria chegar em casa e acordar no outro dia e saber que ela tinha virado a noite, noite após noite, preocupada ou envergonhada de quem eu era. Fui um adolescente normal, fui uma pessoa normal, fiz todas as bobagens do mundo, mas eu não continuei repetindo elas. Porque eu me dei a oportunidade de experienciar e quis que a minha mãe não tivesse vergonha de mim quando contasse a minha história. Depois, quando eu fui estudar constelação sistêmica, eu fui entender que essa é a força mais poderosa que existe num sistema. A honra da mãe. Porque do pai eu me viro, não tem problema. Mas a mãe eu jamais teria de tirar. Fui muito abençoado com uma mãe nesse mundo, grande o suficiente para me aceitar do jeito que eu sou, e uma Oxum grande o suficiente para comportar o que eu poderia ser. Então, se eu puder, nesse momento, transmitir alguma coisa para vocês, aprendam o que eu fiz. Quando vocês forem fazer alguma coisa, falar alguma coisa, lembrem que a pessoa que está na frente de vocês tem uma mãe. E se vocês não puderem peitar para ser melhor do que a mãe dessa pessoa, que ninguém vai conseguir fazer, não façam. Respeitem a história daquela pessoa. Respeitem as mães dos outros, respeitem a mãe de vocês. Porque pai qualquer um pode ser, mãe, só mãe pode ser. E se o mundo honrar a maternidade da forma devida mesmo, os vícios acabarão, os crimes acabarão, a corrupção acabará, a violência acabará. Porque você não vai matar o filho de alguém. Você não vai permitir que se perca o filho de alguém. Você não vai agredir o filho de alguém. Então, minha mãe, que a senhora possa transmitir esse axé hoje para as pessoas, como eu aprendi. Eu posso ser pai quanto for, eu nunca quis substituir a mãe de ninguém e todo mundo sabe. O pai eu substituo, não tem problema. Mas a mãe que pode substituir está aqui na frente. Então, que a senhora possa ensinar o que eu aprendi. Honra à maternidade, ao feminino, abundância ao progresso, ao crescimento, que significa ter a bênção da maternidade o tempo todo. No período X, eu pedi que todo mundo trouxesse flores para minha mãe, porque é graças a ela, esse útero, que hoje ela não tem mais, porque ela deu para o mundo que a gente existe. Hoje não são flores, mas uma salva de palmas pela minha mãe eu vou ter.